Mas Romanos, capítulo de número 12, diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos ou renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos. Senhor, é o que eu quero te pedir, no nome de Jesus, e todos que creem digam amém e amém. Toma o teu assento aí. Qual a vontade de um pai para com o filho? Quantos são pais e mães aqui? Qual a tua vontade? Qual é o teu desejo? Qual a tua vontade? Quando se trata dos teus filhos, qual a tua vontade? Qual é o teu desejo? Pastores têm um privilégio dobrado. Alguns de serem pais, literalmente, biológicos, e de também constituir filhos na fé. Qual a tua vontade? Qual o teu desejo? Qual a verdadeira vontade de Deus? Qual é a verdadeira vontade de Deus? Bem, eu já expliquei aqui no domingo à noite que Paulo, quando diz rogo-vos, pois irmãos, ele clama, ele levanta como um clamor, pede uma atenção, diz: olha, o que tenho para dizer-te é algo de extremamente importante. É algo que vocês vão precisar estar atentos, porque pode mudar a vida de vocês. Então por isso ele diz: rogo-vos, pois irmãos. É um clamor que ele levanta justamente nessas três vírgulas iniciais da palavra de Deus. Rogo-vos, vírgula, pois, vírgula, irmãos, vírgula. E assim diz a hermenêutica do texto. Ele chama a tua atenção. Ele chama a atenção daqueles que estariam ali para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Bem, e aí ele vai continuar dizendo: pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Expliquei o que é o culto racional. O culto racional é o culto ao qual nós fazemos com a mente, com a alma e com o coração. Ele, em outras palavras, vira e ele sabia que os romanos faziam e cultuavam seus deuses através de imagens, e ele então decide mudar o padrão para aquilo que era real. Ele decide dizer: olha, se vocês adorarem a Deus nessa maneira, desse jeito, vocês não alcançarão misericórdia. Então ele relata e ele diz que o vosso culto precisa ser racional, e já orienta que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa que ele relata que Deus está atento a tudo aquilo que vem de dentro de você, a tudo aquilo que sai do fundo da tua alma. Deus está atento a tudo isso. Então Paulo aqui, ele começa a mostrar algumas coisas, fala sobre o culto racional, o culto onde se cultua com a mente, com a alma e com o coração. E no versículo 2 ele vai dizer assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fico tentando aqui entender qual seria a boa,
perfeita e agradável, ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se para mim como pai eu já consigo desejar tudo isso para os meus filhos, eu fico tentando entrar na concepção de um Pai Celeste, que habita num local inacessível, que habita e está sentado no trono, onde a Bíblia diz que seus pés estão sobre a terra, mas que habita num alto e sublime trono. Eu fico tentando imaginar aqui que revelação foi essa que Deus concedeu a Paulo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, repita comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, você vai voltar comigo, ainda aí na sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33. Um pouquinho antes aí, os 4 últimos versículos antes do capítulo de número 12, vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele lhe venha ser restituído? Para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as... A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria quanto de conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu quero começar a mostrar para você que essa vontade do Senhor, o que Paulo está tentando dizer aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente pode entender mais ou menos isso, se você voltar comigo lá no Evangelho, agora sim, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, volta a tua Bíblia aí, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 38, da palavra de Deus, que vai estar assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos pés do Senhor, ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente vê aqui a história de 2 irmãs. Irmãs essa que a Bíblia enriquece um pouco mais no Evangelho de João, mas que uma delas descobre a boa parte. Descobre então algumas coisas que talvez Deus hoje queira tratar comigo e contigo. A boa, perfeita e agradável. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então chega numa hora dessa, queridos, significa que Deus, Ele tem para mim justamente o melhor dessa terra. Ele tem para mim aquilo que há de melhor. A verdadeira vontade de Deus é que eu possa experimentar dele de uma maneira, que eu possa estar próximo dele de um jeito, que eu possa estar colado com meu Senhor de uma maneira, e que venha conseguir entender exatamente aquilo que ele deseja para mim. Ainda que eu venha ficar numa limitação,
ainda que eu não venha conseguir chegar no auge, no apogeu da vontade de Deus, o Senhor, Ele começa a me dar sinais, Ele começa a me dar orientações, Ele começa a me dar vestígios, Ele começa a me dar indícios, Ele começa a mostrar, olha, é por aqui. Sabe aquele momento em que você, eu não sei se você já se fez essa pergunta, e esses dias eu fiz essa pergunta para o Senhor. Eu falei: Deus, me permita, Senhor, saber até onde Tu quer me conduzir. Eu falei: Senhor, me permita entender qual a Tua vontade. Senhor, me permita conhecer um pouquinho daquilo que Tu tens para mim. Senhor, me revela, Deus. E dentro dessa oração, essa oração foi feita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não sei quantas vezes eu precisei declarar ao Senhor isso, mas era um desejo meu, que o Senhor me desse sinais, indícios. E aí de repente Deus começa a mostrar algumas coisas, e Deus começa a dar sinais, e começa a dizer assim: olha, quanto mais próximo de mim você estiver, quanto mais próximo de mim, de preferência aos meus pés você estiver, maior serão as vezes que vão me demonstrar para ti. A Bíblia diz que uma das irmãs cobra de Jesus algumas posições. Senhor, não te preocupas, não te importas que minha irmã esteja aí contigo e eu aqui trabalhando de um lado para o outro. E aí Jesus vira para ela e diz: Marta, por que estás inquieta? Te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte. Significa que há uma escolha, significa que há um desejo que parte de mim e que consegue alcançar o Senhor. Significa que eu tomo a primeira iniciativa. E a primeira iniciativa, porque se eu quero obter de Deus alguma resposta, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso jejuar, eu preciso me consagrar, eu preciso me separar, eu preciso estar próximo dEle, porque Ele é Espírito, e Ele não vai se demonstrar para mim da forma que eu preciso, ou do jeito que eu idealizo. O Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Mas Deus, Ele começa a dar sinais, Ele começa a mostrar. E aí Paulo vira e diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que são coisas que eu posso experimentar do Senhor. Significa que ainda aqui, nesse mundo pecaminoso, significa que quando o meu culto é um culto racional, um culto de mente, alma e de coração, eu posso começar a experimentar de Deus algumas coisas. Significa dizer para você que quanto mais você buscar, mais Deus se aproxima de ti. Ele tem riquezas e com valores assombrosos. E aí já não estou falando na questão monetária, estou falando na questão espiritual. Significa que quanto mais me dou para o Senhor, mais Ele se revela para mim. Tiramos o dia de ontem para passar eu e minha família no sítio da igreja. Chegamos lá na sexta-feira por volta de 1 e pouca da manhã. Dormimos naquele lugar. Acordamos, fomos tomar um café, almoçamos juntos. E chegou um momento naquele lugar em que Deus me separou. E ali eu comecei a palestrar com o Senhor. Ali eu comecei então no meu momento de intimidade com Deus. E eu caminhava de um lado para o outro. E começou uma conversa minha com o Senhor. Sabe, queridos, o que Deus me mostra a cada dia, a cada instante, vê como sou poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que tu pensa e deseja. Vê que sou o Senhor sobre todas as coisas. Do mesmo jeito que eu exalto, eu abato. Do mesmo jeito que eu abato, eu exalto. Sou o Senhor, eu estou no comando. E você pode experimentar a minha vontade. Você pode começar a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Significa, queridos, que o Senhor tem para mim e para ti um leque de oportunidades de poder experimentar daquilo que tu nunca experimentou, viver daquilo que tu nunca viveu. O Senhor, Ele começa a mostrar: eis que eu sou o Senhor, Senhor de todos os viventes. Acaso para mim há algo demasiadamente impossível que eu não possa realizar?
A vontade soberana do Pai é que eu possa experimentar dele como filho. E não um filho bastardo, mas agora um filho legítimo por adoção através de Cristo Jesus. Significa que o Abba me aproxima do meu Pai. Significa que quando eu viro e digo Abba Pai, estou eu tratando como um filho legítimo do Senhor. Significa que quando Jesus vira para Marta e diz: olha Marta, tu está inquieta, tu está preocupada com um monte de coisas, mas Maria, tua irmã, ela escolheu a boa parte, ela escolheu estar aos meus pés. Sabe, queridos, significa dizer que quanto mais dependente de Deus somos, maiores são as nossas experiências no Senhor. Que quanto mais dependente de Deus somos, maiores são os privilégios que Deus dá para estes. Ei, com uns o Senhor fala de um jeito. Sabe aquele momento em que os irmãos se levantam contra Moisés? Os irmãos vão lá e tentam se levantar contra Moisés. Aí o Senhor manda chamá-los. Ei, Moisés, chama ele. Chama Arão e Miriam, chama teus irmãos aqui, porque quero tratar com eles. Olha, e aí Deus revela: olha, com vocês eu falo através de sonhos e revelações, mas com meu servo Moisés, falo com ele face a face, como quem fala com um homem. Significa dizer que eu e você precisamos experimentar da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Marta, tu está andando de um lado para o outro. Tu está se preocupando com valores que se perdem. Era como se Jesus dissesse para ela: olha, aonde está o teu tesouro, nele estará o teu coração. É como se Jesus dissesse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu próprio mal. É como se Jesus dissesse: vede as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, todavia o Pai Celestial as sustenta. Não sois vós mais importante que as aves dos céus? Marta, Marta, andas ansiosas, anda inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Sabe o que Deus quer falar comigo? Pouco é necessário. Filho, não tem um misticismo. Entender a minha vontade não é algo que você cria um misticismo, uma coisa, né? É um ritual. Tem que ser dessa maneira, senão Deus não vai atender. Tem que ser, não. O Senhor quer que eu esteja aos seus pés. Está aos pés do Senhor em dizer: Senhor, até aqui o que eu tenho vivido, ou o que eu pretendo viver, precisa estar completamente sobre a tua direção. Com meu servo Moisés, falo com ele face a face, como quem fala com um homem. Duas irmãs, e nessas duas irmãs, uma entendeu, escolheu, compreendeu o que era necessário para chamar a atenção de Jesus. Escolheu a boa parte. Escolheu a boa parte.
escolher a boa parte é uma opção minha e tua. Eu costumo dizer, querido, que quando estamos no ministério profético, o ministério profético é aquele que não se preocupa só em te dar uma vara para você pescar, se preocupa, se necessário for, também te ensinar a pescar. O ministério profético é aquele que determina sobre a tua vida através do nome poderoso do Senhor Jesus, e todo aquele que crê começa a viver no Senhor maravilhas. O ministério profético é aquele que se preocupa em dizer para você, te dar os caminhos corretos para que você possa andar sobre as águas. O ministério profético é aquele que abre a boca com o sentido de que primeiro os seus vivam aquilo que nós que estamos profetizando nunca vivemos, e que poderemos viver através de você. O ministério profético é aquele que diz: tu pode todas as coisas no Senhor. O ministério profético é aquele encorajador. O ministério profético é aquele que vira para ti e diz assim: tape as brechas, fecha as brechas. Porque Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida. Pouco é necessário. A simplicidade de Jesus, ela me chama uma atenção. Pouco é necessário. Ou uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E Marta: eu lhe amo, mas esta não lhe será tirada. Sabe por que muitas vidas ainda não conseguiram viver nesse lugar e nesse ministério aquilo que nós profetizamos? Eu tive um diácono aqui na igreja há muito tempo atrás, que todas as vezes que ele, graças a Deus, foi embora, que todas as vezes que ele se juntava com outras pessoas, ele dizia assim: não são ágape. Escuta essa, minha irmã. Eu só concordo com 50% do que o pastor fala. Terminava uma reunião de ministério, ele se juntava com outras, porque formam um grupinho. Eu só, no que o pastor tratou lá, só 50% eu tomei posse. Aí os outros 50%. Aí tu olha para essas vidas, para essas criaturas, desculpa, continuam da mesma maneira há anos. E aí Deus fala comigo que muitos não conseguem tomar posse nesse lugar, porque não conseguem olhar para esse ministério e colocar nele, injetar nele a credibilidade que é necessária para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí vive uma coisinha aqui, uma maravilha. Aí chegam pessoas novas, igual eu tenho visto aí. Já chegam tomando posse das vitórias, porque já chegam com o coração aberto. Ou já vêm de outros lugares que entenderam que tem que, o pastor profetizou, eu vou lá e seguro, Senhor, eu tomo posse. Senhor, 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 Senhor. Se você viver de 50%, desculpa o que eu vou te dizer, vale a pena sair hoje desse lugar e não voltar mais. Procure uma igreja para viver 100%. Essa é a palavra pastoral de um pastor que não tem medo de perder ninguém.
para viver 50%, 80%. Porque Paulo vai dizer: rogo-vos. Aquele momento era um misto de uma ira santa. Rogo-vos. Ele está tentando dizer para que você esteja atento, atenta para aquilo que Deus quer. Rogo-vos. Eu já entendi, mas vós precisais também entender. Eu já estou vivendo, mas vós também precisam viver. Rogo-vos. Paulo, ele está tentando te dar uma sacudida e dizer: rogo-vos em amor. Compreenda, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Tu ainda não conseguiu viver, porque tu não alcançou a dimensão que é simples demais. E nessa simplicidade você precisa estar no ambiente onde tu levanta a tua mão e diz: sim, eu concordo, eu recebo, eu tomo posse, eu creio e eu vou viver com meu pastor a totalidade. Eu vou viver com meu pastor, vou andar por sobre as águas. Ei, crente, Deus está me dando e te dando uma sacudida. Rogo-vos. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não acredito que você veio para cá e parou de paraquedas, caiu de paraquedas aqui. Eu acredito que o Espírito Santo te condicionou. Eu acredito dessa maneira, porque ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele nos condiciona. Eu acredito que se você está aqui nesse ministério, você precisa aqui fazer a diferença. Você precisa aqui viver aquilo que Deus tem para ti. E não simplesmente: eu estou passando um tempo. Isso aqui eu entendo, aquilo não. Isso aqui eu concordo, aquilo não. Semana passada alguém me procurou aqui, virou no canto do altar para mim, no término do culto, não sei que culto foi: pastor, tudo que o senhor tem ministrado é verdade. Pastor, é verdade. Eu preciso experimentar tudo isso que o senhor tem pregado. E tenho visto que o erro está em mim, não tenho buscado. Tenho dito, tenho tal, não sei o que. Aí enquanto a pessoa vai falando, o Espírito vai falando comigo, são só palavras. Sabe por quê, querido? Enquanto Deus olhar para mim e para você e ver que estamos movidos por emoção, nada acontece. Porque Ele sabe que são só palavras. Não, pastor, a partir de domingo que vem pela manhã eu estou aí. O senhor falou uma coisa legal. O melhor culto da igreja é o do culto de domingo pela manhã. Uma palavra de ensinamento, uma palavra para crente maduro. Se você crente maduro está aqui, dá um glória a Deus aí. Então não espere uma palavra de ebulição. Eu tenho que trazer uma palavra consciente para que tu possa, através dessa palavra, talvez viver a tua semana toda pautado na palavra do Senhor. Não, pastor, domingo, deixa comigo. Domingo, aí eu tô aqui. Cadê? Só que eu, como pastor, eu vou acreditar até a hora do culto. Mas o Senhor, quando tu declara com a tua boca, Ele já sabe o que vai acontecer segundos depois. Eu tenho tratado com os meus pastores a respeito de caráter duvidoso. Qualquer um que de hoje para frente me demonstrar um caráter duvidoso não caminha comigo. Porque o caráter duvidoso é a pior coisa para um ministério. Um dia eu falo que sim, aí no outro eu não estou aqui para ter ninguém com número, por número. Nós estamos aqui para ter adoradores nesse lugar, pessoas que possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
É para isso que eu estou aqui como pastor ministrando nesse lugar. Eu não vim aqui fazer papel de bobo, senão eu tinha ficado na minha casa. Eu vim aqui para profetizar e ver você vivendo as maravilhas que Deus tem para você. E Deus tem grandes coisas para você. E eu vejo pessoas que ao dar testemunhos, ou através de atitudes, ou sabe, realmente expressam tudo isso. Falam com sua própria boca, pastor, pastor. Isso aí é a nossa recompensa, querido. Que a nossa recompensa é ver você bem, é ver você feliz, é ver tua família estruturada, é ver você vivendo, experimentando em Deus a boa, perfeita e agradável vontade do teu Senhor. Para isso fomos chamados. E não pense você que eu estou chateado esse domingo pela manhã, não. Estou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus e amo a todos. Rogo-vos, Paulo vira e diz rogo-vos. Aí eu encerro, né, em dizer, lá ainda em Lucas 10, no 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e procuras, e te preocupas, perdão, com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Deixa eu falar com você uma coisa. Você pode escolher a boa parte. Maria, pois, escolheu a boa parte. E Marta, desculpa, mas isso eu não vou tirar dela. Eu não vou tirá-la. A boa parte, quem escolheu foi ela. Quantos querem nesse lugar viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você pode fazer assim. Todos. Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma cada um de nós, cuida, protege. Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, e livra de todo mal, Senhor, da bala perdida, do homem sanguinário, Senhor, do adversário que às vezes tenta, Senhor, através de vizinhos, através de amigos, através até de entes queridos, para tentar roubar a nossa paz. Mas Deus, ó Pai, a nossa paz ela não vem de circunstâncias, vem de Ti. Então Deus, se com cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus, e todos que creem digam amém e amém. Que o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Que os adoradores aqui nesse lugar possam selar esse culto dizendo e oferecer para Deus a tua melhor salva de palmas.